Bom dia! Vou esperar todo mundo entrar pra gente começar a falar sobre alimentação na gestação, pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse assunto que vira e mexe tem uma dúvida aqui. Bom dia, bom dia. Vou só esperar mais um pouquinho pra gente começar a conversar, tá bom? Só esperar entrar mais alguém. Então vamos lá conversar sobre alimentação na gestação. E a gente precisa começar falando sobre o cenário perfeito para uma gestação, para a formação do bebê, que é quando essa gestação é planejada. Quando a gestação ela é planejada, a pessoa se prepara para isso. Então ela vai ao médico, vai ao nutricionista, ela começa a procurar o que ela pode fazer para melhorar, para ter uma boa formação desse bebê, para esse bebê crescer saudável, né? E ela ter uma gestação. E aí, quando a pessoa vai no médico, ele mostra pra ela como estão os exames, né? Ver se tem alguma suplementação que é necessária fazer para essa pessoa ter um aporte de nutrientes que favoreça o crescimento e amadurecimento desse bebê, tá bom? Então, por isso que é importante ter uma gravidez planejada. Mas, quando a gravidez não é planejada, não precisa preocupar. Você vai tomar um susto, né? Vai ser uma gravidez surpresa. Mas a gente consegue ajustar tudo ali logo que você descobre que tá grávida. Então, não precisa se preocupar tanto, porque a gente consegue corrigir essas carências nutricionais logo quando a gente descobre. Mas, óbvio que o cenário perfeito é quando essa gravidez é planejada, porque a gente consegue controlar tudo logo antes da concepção desse bebê, tá bom? A gente precisa ter uma alimentação adequada logo quando a gente decide engravidar ou que a gente melhore assim que descubra que tá grávida. Porque todos os nutrientes que a gente come, todos os alimentos que a gente come, eles influenciam na formação desse bebê, no crescimento desse bebê, no desenvolvimento cognitivo. Então é importante ter um aporte de nutrientes adequado para isso. Por isso que a gente costuma fazer às vezes suplementação de ácido fólico, de ferro, para chegar em níveis ideais. Mas quando a pessoa come bem, talvez não seja necessário fazer essa suplementação. Por isso que é importante ter acompanhamento de um médico e de um nutricionista. O ideal, quando a gente fala num cenário, né, de uma gravidez planejada, é que se você estiver acima do peso e está planejando engravidar, o ideal seria emagrecer antes de engravidar, para a gente conseguir ter um controle melhor de ganho de peso na gestação. Então, se você está planejando engravidar daqui a pouquinho, seria legal controlar o peso para a gente garantir que consiga ter uma estabilidade melhor de ganho de peso durante a gestação. Mas se foi uma gravidez de surpresa e você descobriu que está grávida e está acima do peso, esse não é o momento para emagrecer, viu? A gente vai conversar. A gente tem uma margem de ganho de peso para quem está em sobrepeso, que é um pouquinho maior do que para quem está em eutrofia. Então, a gente precisa conversar sobre isso, que a gestação não é o momento de emagrecer, tá bom? Como eu falei desde o comecinho, é muito importante mudar os hábitos para que o seu bebê seja bem informado, que ele seja bem desenvolvido, tá? Então, se você hoje tem uma alimentação rica em açúcares, alimentos inflamatórios, né? Muita farinha, muito alimento industrializado, o ideal seria mudar esse perfil da sua alimentação para ter um perfil favorável para o seu bebê crescer e desenvolver saudável, tá? Então, seria muito legal reduzir o consumo de alimentos industrializados, seria muito legal aumentar o consumo de frutas, de castanhas, de cereais integrais, para a gente conseguir melhorar esse perfil da alimentação e ter uma gestação muito tranquila e dentro do que a gente espera de formação do bebê, para a gente não ter risco de ter uma má formação, tá bom? Quando a gente fala, né, de vitaminas, é muito importante a gente citar
que as vitaminas do complexo B elas são fundamentais para o crescimento do bebê, então é muito importante ter um consumo de alimentos verdes escuros, né? Então brócolis, couve, espinafre, todos esses alimentos verdes escuros, eles são importantes. E cereais integrais também são importantes e são fontes de vitamina do complexo B, tá bom? No início da gestação, né, no primeiro trimestre, é muito importante que tenha doses eficientes de ácido fólico, porque isso vai ajudar no desenvolvimento do cérebro, coluna e partes nervosas do seu bebê. Então, esse primeiro trimestre é muito importante, porque é ali que está formando toda a estrutura nervosa do seu bebê. E aí, é por isso que a gente faz a suplementação de ácido fólico, ou o médico, ou o nutricionista. Eu ia falar o médico ou o ginecologista. Como eu falei, é importante, né, reduzir o consumo de alimentos industrializados e é muito importante ter cuidados com dietas feitas por conta própria. Não é o momento de fazer isso, porque se você gera alguma carência nutricional, se você não está bem amparada ali, se a sua alimentação não está bem calculada, pode ser que você tenha uma carência nutricional de alguma fonte de vitamina que seja essencial para o crescimento do seu bebê. E aí pode ser, por exemplo, que ele não desenvolva essa parte nervosa, então que ele não tenha uma boa formação do cérebro, de coluna, de nervos, e isso pode acarretar no interrompimento da gestação, tá bom? E aí, nesse primeiro trimestre, né, a gente começa a ter os sinais de enjoo, que é quando a pessoa começa, se ela não sabe que tá grávida ainda, ela começa a desconfiar que tá grávida, porque aparecem esses sintomas. E aí eu separei algumas dicas que a gente pode usar para diminuir esses enjoos, esses desconfortos na gestação, mas isso vai variar de pessoa para pessoa, o que vai funcionar ou não. Então tem que testar e ver o que funciona para você, tá? A gente pode primeiro entender que o enjoo é uma adaptação nutricional, hormonal, e é muito comum, acontece com todo mundo, em algumas pessoas mais forte do que em outras, tá bom? A primeira coisa é ideal diminuir o volume dos pratos, não fazer uma refeição tão grande, tão cheia, porque isso vai te atrapalhar. Como a gente está tendo uma regulação hormonal, o nosso estômago ele demora mais para ser esvaziado no começo da gestação. Então, isso faz com que o alimento permaneça mais tempo ali no seu estômago. Se você come um volume muito grande, isso vai ficar desconfortável, vai demorar para digerir e você vai sentir azia, vai sentir enjoo. Então, coma pequenas porções e mastigue bem, tá bom? Beba bastante água, inclusive água gelada tende a melhorar enjoo. Então, tenta ali deixar uma garrafinha na geladeira para a hora que precisar, sei lá, pegar para ver se diminui um pouquinho os enjoos, tá bom? Não fique muito tempo sem comer, porque ficar muito tempo sem comer também vai te dar azia, vai te dar enjoo. Por isso que é legal fracionar as refeições ao longo do dia, porque aí você não come nem um volume tão grande e não fica muito tempo sem comer também. Evita também deitar após comer, porque se acabou de comer vai pressionar o estômago, ele tá demorando mais para esvaziar e isso vai te dar um desconforto. Então é uma boa ideia também, tá bom? Cuidado com pimenta e frituras, isso tende a dar mais enjoo, dar mais azia e não é isso que a gestante quer no comecinho da gestação. Então, cuidado. Gengibre tende a ajudar muito, então você pode fazer chá de gengibre, pode ralar ele, colocar numa sopa, em alguma preparação, usar como tempero. Só cuidado com a quantidade, porque o sabor do gengibre é muito marcante. Então, isso pode fazer com que a sua comida fique ruim, tá? Então, cuidado com a quantidade, mas gengibre ajuda muito. Água com limão também ajuda muito, né? O sabor do limão ajuda muito. Inclusive, cheirar limão também ajuda a passar enjoo. Antes de dormir, é importante fazer lanches leves, então sopas, sucos, né, com mais fibras, para não ficar muito tempo sem comer e também não ter um volume muito grande para quando comer e deitar, porque é um dos sintomas, uma das coisas que causam enjoo, tá bom? E vitamina B6 ajuda muito no controle de enjoo. Então, alimentos verdes escuros, grão de bico, cenoura, abacate também ajudam bastante.
A partir da 10ª semana de gestação, o seu bebê já consegue sentir o gosto das coisas que você come. Então, muito cuidado com as coisas que você come. É sempre muito importante tomar cuidado, mas a partir desse momento, tudo que você come pode influenciar na alimentação do seu filho, na introdução alimentar, quando ele já tiver 6 meses e começar a se alimentar. Então, tente comer mais alimentos saudáveis, porque ele já vai identificando o gosto a partir da 10ª semana de gestação, tá bom? Então, incluir mais verduras, mais frutas, mais fibras, porque aí quando ele começar a introdução alimentar, ele não vai ter tanta seletividade, porque ele vai estar acostumado com o sabor, tá bom? A ingestão de cálcio é fundamental para a formação óssea do bebê, então a gente precisa controlar essa quantidade. O ideal seria consumir lácteos, né, queijos e iogurtes, mas outras fontes também que sejam de cálcio e não necessariamente sejam animais, porque tem gente que não consome alimentos de origem animal, tá bom? Nesse primeiro trimestre é onde o bebê é praticamente todo formado. Depois disso, ele já começa a ganhar peso e aumentar o tamanho, mas as primeiras formações, que são muito importantes, acontecem nesse primeiro trimestre, que é como eu falei, né? O sistema nervoso, o cérebro, coluna, eles são formados aí. Então, esse primeiro trimestre é muito importante para a formação do seu bebê. Não pode ter carência nutricional, não pode ter déficit energético, porque é onde ele está formando e ele precisa de energia para crescer, né, para se desenvolver. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Mais uma vez, cuidado com dietas por conta própria. Esse não é o momento de experimentar. Você está gerando uma vida, você precisa saber o que está fazendo. E para isso é muito importante ter orientação de um profissional que vai calcular ali o valor calórico, o valor energético, né, da sua dieta, vai calcular os nutrientes. Se precisar, vai fazer uma suplementação. Então não arrisque a vida do seu bebê fazendo uma alimentação por conta própria. Porque, como eu falei, nesse primeiro trimestre está acontecendo todas as formações que são muito importantes. E se você não toma cuidado com isso, você acaba influenciando no desenvolvimento do seu bebê. E isso pode causar um risco de aborto, né? Então, assim, é bom ter cuidado. Depois do primeiro trimestre, é muito comum que os enjoos passem, né? Que melhorem muito. E é aí que a gente começa a ter que ter cuidado com a quantidade que a mãe come. Porque aí ela começa a comer, ela veio de um tempo de enjoo, estava comendo menos, sentindo muito desconforto. E aí, quando ela chega num momento confortável, que é esse segundo trimestre da gestação, acaba exagerando um pouquinho na quantidade, perde a mão e aí a gente acaba perdendo o controle do ganho de peso. Então, muito cuidado com isso, viu, mamães? Eu sei que esse momento tá mais confortável, a gente tende a querer... Mentira, a gente não, porque eu não tô grávida. Mas que as mães tendem a querer comer mais e aí é bom ter cuidado com isso para não ganhar peso, tá bom? No primeiro trimestre, a gente espera que tenha no máximo um ganho de 2 quilos, porque é um momento que a mãe tá sentindo enjoo, que ela tá sentindo desconforto. Então, depois disso é que a gente começa a prestar muita atenção no ganho de peso, no segundo e no terceiro trimestre. É importante também a gente lembrar de ômega 3. Ômega 3, ele participa muito do desenvolvimento do sistema nervoso do bebê, melhora a capacidade intelectual da criança. Então, essa criança, se a mãe tem uma boa ingestão de ômega 3, essa criança provavelmente vai se desenvolver bem na escola, quando ela começar a aprender algumas coisas. E também o ômega 3 ajuda na maturação da retina, então na visão do bebê. Então, a gente pode encontrar ômega 3 em salmão, sardinha, arenque, atum, mais em peixes, né? Ou via suplementação. E o consumo de peixe seguro na gestação é em média 2 vezes por semana, tá? De 1 a 2 vezes, então cuidado. E sempre bem cozido. Sushi não, viu, gente? Porque tem risco de contaminação. Então sempre bem cozidinho, assadinho para não ter risco. Potássio também é um nutriente muito importante, porque ele ajuda na contração, então no batimento cardíaco do bebê, na frequência cardíaca, e a gente encontra potássio em abacate, feijão, banana, e é por isso que é tão importante ter uma alimentação variada e bem controlada, para que a gente consiga ter todo um cenário perfeito ali para o desenvolvimento do seu bebê. Então, variar muito na alimentação é importante, e é muito importante também o consumo adequado ou tomar sol na quantidade certinha, porque a vitamina D também ajuda na absorção de cálcio, que vai ajudar na formação óssea do seu bebê. Então, se possível, faça caminhada, né, com exposição solar
de manhã ou de tarde, ou tome um pouquinho de sol ali na sua varanda sentadinha mesmo, não tem problema. Na alimentação a gente consegue vitamina D a partir de gema do ovo e sardinha, mas é muito comum que a gente faça suplementação, porque mesmo a gente morando num lugar que tenha muito sol, que a gente consiga ter exposição solar, a gente tem ficado cada vez mais dentro de casa, no escritório, então a gente faz suplementação. Por isso que é muito importante ter esse planejamento da gestação para a gente conseguir fazer exames de sangue, dosar todas as vitaminas, né, e hormônios para deixar tudo favorável para o desenvolvimento do seu bebê. Então, como eu falei, é importante ter ingestão de cálcio, mas para esse cálcio ser absorvido a gente precisa de quantidades ideais de vitamina D, e aí é importante ou suplementar ou tomar um solzinho em momentos que a gente não corra um risco de desenvolvimento de câncer de pele, porque essa exposição ela é desprotegida, né? A gente não pode estar com protetor solar nesse momento. Então é sempre quando o sol tá mais fraquinho, viu? Cuidado com isso, lembra disso, porque tem sido muito mais comum o aparecimento de casos de câncer de pele. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque não é uma coisa que a gente quer que apareça hora nenhuma na nossa vida, né? Cuidado com o consumo de carboidratos refinados, né, de açúcares. A partir desse segundo trimestre é muito comum o aparecimento de diabetes gestacional. Então, muito cuidado nessa época, porque é onde começam a aparecer os sintomas, os desconfortos, e a gente também não quer que isso aconteça. Por isso que é importante ter alimentação adequada, tudo certinho, tá? Então, cuidado com esse consumo de carboidratos refinados e doces, principalmente a partir do segundo trimestre de gestação. A azia costuma voltar no final do segundo trimestre, então a gente fica um pouquinho livre. A gente não, gente, eu tô me colocando no negócio, mas eu não tô grávida, preciso falar aqui. No final do primeiro trimestre costuma parar a azia, né, da gestação, mas no finalzinho do segundo trimestre ela volta a aparecer. Por quê? Porque o bebê já tá grande, o bebê já tá comprimindo o estômago, já tá comprimindo o intestino, e isso faz com que a mãe sinta desconforto. Então, ali, todos os cuidados que eu falei no comecinho da live, né, pra enjoo, pra azia, eles podem voltar agora, porque provavelmente esses enjoos e azias, eles vão voltar com o pressionamento do estômago, tá? Então, é importante lembrar dessas dicas mesmo depois do primeiro trimestre. Lembre-se de comer alimentos saudáveis, porque o seu bebê consegue sentir o gosto das coisas que você come, porque ele começa a ingerir o líquido amniótico, e aí isso vai ajudar ele não ter seletividade alimentar quando ele começar a fazer introdução alimentar. Então, sabe esses bebês que a mãe não consegue dar muita coisa, que eles não aceitam muita coisa? É porque provavelmente a mãe não comia na gestação, esse bebê não estava familiarizado com o sabor, e aí tem uma dificuldade de aceitação. Então tomem muito cuidado com a alimentação de vocês, caprichem bastante, tentem variar o máximo possível, porque isso vai influenciar muito na alimentação do seu filho. E eu sei que a introdução alimentar é uma parte mais difícil, é uma parte chatinha, que a gente precisa insistir. Então, se a gente tem a chance de melhorar essa introdução alimentar, é na gestação. Então, tenta caprichar na gestação, variar muito e fazer o máximo possível para que isso facilite a introdução alimentar do seu filho, tá bom? Cuidado também com a ingestão de ferro nessa fase, viu, gente? É muito importante ter uma ingestão adequada de ferro para evitar que a mãe e que o bebê desenvolvam anemia, principalmente nesse segundo trimestre, viradinha para o terceiro. Então, muito cuidado com isso. Tem que ter todo o acompanhamento médico e nutricional, um suporte para que isso não aconteça, tá bom? Então, muito cuidado com a ingestão, caprichar em consumo de carnes vermelhas, né, de feijão, para a gente conseguir ter uma ingestão de ferro adequada para o momento que a mãe está vivendo e para o desenvolvimento do bebê. No terceiro trimestre, é muito comum ter prisão de ventre, justamente porque o bebê está pressionando ali o intestino, e aí por isso a gente precisa de ter uma adequação de fibras alimentares, probióticos e principalmente de água. Não adianta comer muita fibra e não beber água, porque o intestino vai ficar mais preso. Então, capriche, né, em fibras, então aveia, comer as frutas com casca, né, com bagaço, e beber bastante água. Iogurte, kefir também podem ajudar bastante no intestino, ameixa. Então é muito importante ter essa adequação da alimentação mais uma vez pra gente evitar esse desconforto. Porque imagina, você tá com um bebê grandão, a barriga já tá enorme e ainda tá sentindo o intestino preso, que já é desconfortável sem um bebê, imagina com um bebê. Então é muito importante ter esse controle também, principalmente na ingestão de água, tá?
Alimentos fonte de colina, vitamina B12 e ômega 3 são muito importantes para a maturação intelectual desse bebê. Então, como eu falei, né, para o desenvolvimento cerebral, para esse bebê tem muita facilidade de aprender as coisas quando ele começa a ir para a escolinha, quando ele começa a aprender a andar, a falar. Por isso que é muito importante ter esse consumo de ômega 3, alimentos fontes de colina e de vitamina B12. Então, alimentos de origem animal são muito... Travei toda. A vitamina B12, a gente encontra em alimentos de origem animal. E é importante, quem não come alimentos de origem animal, ter uma suplementação. Então, pessoas vegetarianas e veganas precisam ter esse cuidado de fazer uma suplementação. E aí, mais uma vez, entra o nutricionista para ajudar. Cuidado com o ganho de peso rápido no terceiro trimestre, tá bom? Porque, como eu falei, aumenta o risco de diabetes gestacional e pode causar o aumento da pressão arterial, que pode ser muito perigosa, principalmente próximo do parto. Então, cuidado, controlar melhor essa ingestão calórica, né? Pra gente não ter ganho de peso muito alto e muito rápido nesse finalzinho da gestação, pra gente evitar maiores riscos, tá bom? E aí, cuidado de novo com o consumo de doces e alimentos refinados, carboidratos refinados, porque a gente precisa ter esse controle melhor. Cuidado com excessos de uma maneira geral, porque isso pode causar desconforto. Como eu falei, o bebê já tá pressionando o estômago e isso influencia muito. Você vai sentir azia, né? Vai sentir enjoo e isso não é bom. No terceiro trimestre, né, se você não estiver fazendo nenhuma atividade física e se o seu médico autorizar, seria muito legal começar a fazer atividade física para se manter mais ativa, para evitar esse aumento de peso, né? Então, seria muito legal fazer atividades de baixo impacto. Então, pilates, hidroginástica, caminhadas, nesse terceiro trimestre já costumam ser liberadas pelo médico. E aí é muito legal começar a fazer, principalmente pessoal que tá querendo parto normal, né? É muito legal porque já começa a se preparar para isso, o bebê começa a se acostumar com a movimentação também. Alimentos cítricos, né, fontes de vitamina C, ajudam muito na absorção de ferro, que, como eu falei, é muito importante para a formação do bebê. Então, laranja, limão, acerola, kiwi, morango, todos esses alimentos devem ser usados durante a gestação para a gente conseguir ter uma melhor absorção de ferro e melhor desenvolvimento do seu bebê, tá bom? Magnésio ajuda muito a prevenir o aparecimento de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, sementes, alimentos integrais, castanhas ajudam muito. E é muito importante, porque é uma coisa que costuma preocupar muito as gestantes. Vitamina K também é muito importante para a maturação do bebê, principalmente nesse terceiro trimestre. Ajuda também na coagulação e na cicatrização. Então, tem que ter muito cuidado com a ingestão e tentar ingerir sempre o recomendado na dieta, né, para ter uma segurança nesse finalzinho da gestação. No último mês, é muito comum ter sintomas de estufamento, como eu falei, porque o bebê tá cada vez maior, tá cada vez ocupando mais espaço, então é muito comum ter esses sintomas. Nesse finalzinho é muito importante ter refeições leves, né, e com bom aporte nutricional. Então, como eu falei, sopa é uma boa opção, porque você consegue colocar várias opções de vegetais, consegue colocar uma proteína, consegue colocar algumas sementes, e isso ajuda muito. Porque senão, quando a gestante faz uma alimentação muito grande, muito pesada, ela vai sentir desconforto. E aí, como eu falei, né, eu ia falar um pouquinho sobre emagrecimento na gestação e ganho de peso esperado. Eu passei um pouquinho por todos os trimestres, né, para explicar o que é importante ter, o que é importante consumir. E agora eu preciso falar, como eu falei no começo da live, que não é o momento de emagrecer durante uma gestação. Quando a gente está numa gestação, quando a gente está calculando o valor calórico de uma dieta, né, para uma gestante, a gente sempre precisa contar que ela vai ter um gasto energético maior, porque ela precisa de energia para ela e para o bebê que está em desenvolvimento. Então, a cada trimestre, a gente aumenta um pouco mais o valor calórico da dieta, porque a gente precisa estimar o gasto energético dela e do desenvolvimento do bebê. Então, como a gente precisa aumentar o valor energético da dieta para ter um bom desenvolvimento do bebê, não condiz com o emagrecimento, que é quando a gente diminui o valor calórico da dieta. Se a gente faz isso, a gente corre um sério risco de causar danos para esse bebê, de esse bebê não se desenvolver bem, de talvez causar um aborto, porque esse bebê talvez não desenvolva alguma coisa que é vital para ele. Então, não façam dieta de emagrecimento durante a gestação, tá?
Esse é o momento de preocupar com a saúde do seu filho, com o desenvolvimento do seu filho e fazer tudo certinho para que ele seja uma criança saudável, para que ele nasça bem, que tenha uma gestação tranquila, um parto tranquilo e que ele nasça perfeitinho, né, com uma saúde ótima, do jeito que toda mãe sonha. Então, muito cuidado, não façam isso. Durante a gestação não é o momento de fazer isso, não é o momento de emagrecer, tá bom? Então, como eu falei, se for uma gravidez planejada, né, se você estiver planejando engravidar, tente emagrecer antes, né, melhorar a alimentação antes, fazer atividade física antes, porque isso vai favorecer um ganho de peso dentro do que é o esperado. E o esperado, né, para uma mãe eutrófica que está dentro dos padrões de peso, né, que o IMC esteja dentro do esperado, é de 7 a 9 quilos. Então, o ideal é que essa mãe ganhe de 7 a 9 quilos até o final da gestação. Quando a mãe já está um pouquinho de sobrepeso, essa faixa de ganho de peso é um pouquinho maior, mas o ideal é que seja sempre ali entre 7 e 9, tá bom? E aí, como eu falei, a gente tem uma evolução da dieta durante a gestação, a gente precisa aumentar o valor calórico para que esse bebê cresça bem, que ele esteja saudável e que quando ele nascer esteja tudo perfeitinho, do jeito que toda mãe sonha, do jeito que todo mundo espera. Conseguiram entender tudo? Tem alguma dúvida? Me contem aí o que vocês acharam. Deu para entender a importância da alimentação na gestação, de cada nutriente? Por que é importante variar? Me contem aí o que vocês acharam. Se tiverem alguma dúvida também podem mandar, porque todo o conteúdo que eu planejei já encerrei, né? Já acabei de falar tudo. Então eu vou esperar 30 segundinhos pra ver se tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente encerra, porque eu falei bastante, expliquei bastante. Inclusive, vocês vão mandar essa live, viu? Pra quem tá grávida, pra quem tá planejando engravidar, porque vai ajudar muito a entender a importância de uma alimentação saudável pro desenvolvimento do bebê, pra ele ser saudável, né? Como eu falei. Ai, que bom, Polly. Polly sempre tá aqui, né, nas lives. Que bom, obrigada pela companhia. Então é isso, gente. Vou encerrar a live. Muito obrigada pela companhia de sempre. A gente se encontra na terça que vem, às 8h18, com um tema diferente, né? Na próxima live. E como eu falei, enviem essa live pra quem tá grávida, pra quem tá planejando. Deixa eu só responder a Amanda. Sim, Amanda. É só importante não deitar logo após a refeição pra não sentir desconforto, né? Então, come, espera um pouquinho pra depois ir dormir. Mas eu acho ótimo quem janta, porque a gente consegue colocar salada, vegetais. Então a gente tem muita variedade de nutrientes, que é justamente isso que o seu bebê precisa. Eu acho que é muito melhor do que fazer um lanche, por exemplo. E aí, o dia que você não estiver tão disposta a fazer janta mesmo, né? Você pode fazer uma sopa, pode fazer um caldo, um creme. Mas eu acho muito legal quem janta. Eu amo jantar. E aí, na gestação é melhor ainda, porque a gente consegue ter aporte de nutrientes. Tá bom? Então é isso. Um beijo. Até a próxima live e mandem essa live para as gravidinhas e para quem tá querendo engravidar aí nos próximos meses. Beijo, até a próxima!